Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react deste canal. E hoje vamos estar vendo O Impossível, Kaiser Inés Bullock feat. Anirap. Assim, antes de eu começar a gravar eu tive uma pergunta por meio segundo, que foi: quem é que vai fazer o Kaiser e quem é que vai fazer o Ness? Mas aí eu me lembrei que está o feat Anirap, então sinceramente, se o Kaiser for o Shiny eu vou ficar muito surpreso, porque o Anirap praticamente em toda a música que o cara está de Bullock, ele pega o Kaiser para ele. Ele basicamente virou a encarnação do Kaiser quando se trata de especial. Mas vamos nessa, né, para ver como é que o Shiny vai fazer essa música, porque eu já vi muitas músicas do Kaiser, tem muita música boa do Kaiser, ainda mais que ele é um personagem bem interessante, mas eu nunca vi uma música que retrataria a relação entre os dois, do Kaiser e do Ness, os dois juntos. Eu acho bem curioso, porque assim, já é retratado em muitas músicas, mas nunca é colocado como foco. Já esta aqui se calhar tem um pouquinho mais de foco, né, por literalmente ter os dois no título. Bora! Palavras doíam, causavam remorso. O meu era mais físico, era mais notório. Um sonho mágico, a família que não me define. Sonho, família, acho que nem isso eu tive. A bola na rede causava algo mágico. Minha relação com ela não é tão amigável. O imperador e o servo, encaixe perfeito. Ei Ness, deixa eu contar minha história primeiro. Tratado igual lixo, nem parecia seu filho. Deitado no chão gelado, roubava pra sustentar vícios e aliviar um homem frustrado, como um saco de pancada. Suas amargas palavras, como se eu tivesse a mínima culpa. Todo seu ódio em me descontava. Era a vida. Mano, eu acho isso... eu não sei dizer se eu gosto ou se eu acho exótico, mas é diferente esta parte aqui do Kaiser colocada do que o que eu já vi em geral de retratar o Kaiser, porque ele coloca essa parte mais... realmente a parte mais, não digo agressiva do Anirap, mas mais como se fosse realista, sem ter muita coisa dando suporte, sem ser o Anirap realmente cantando no melódico. Parece realmente ele mais desabafando uma história, né? Parece muito mais o Anirap como se fosse um desabafo, ele a fazer um desabafo do Kaiser, como se fosse só o Kaiser desabafando com uma tela. E ao mesmo tempo temos por trás, eu não sei, é um saxofone ou um violino? Eu não sei dizer se seria. Eu acho que é um saxofone. Que vem, que meio que dá toda uma classe que tipo assim, enquanto que o Anirap está a cantar mais livremente, como se fosse um garoto de rua simplesmente desabafando, o saxofone traz essa parte muito mais fina, muito mais de alta classe, o que acaba sendo uma junção das duas partes do Kaiser, né? A parte paterna, que é o mendigo que literalmente aproveitava dele o tempo todo, o pai dele que literalmente lascava com a vida dele pela inveja que ele tinha, e a parte mais fina, que é o beat que acompanha essa partezinha, que é a mãe dele, que por mais que tenha abandonado ele, parecia realmente ser uma, vamos dizer assim, uma mulher de alta classe, pelas únicas imagens que eu vi. Mas tenho curiosidade para ver se eles vão aprofundar-se em relação a essa parte da mãe do Kaiser em algum momento, porque em teoria eu não sei se ele sabe quem é que é a mãe dele ou não, ou se a mãe dele sabe quem ele é. Mas fico curioso. Voltando, né? O imperador e o servo, encaixe perfeito. Ei Ness, deixa eu contar minha história primeiro. Tratado igual lixo, nem parecia seu filho. Deitado no chão gelado, roubava pra sustentar vícios e aliviar um homem frustrado, como um saco de pancada. O saxofone. Suas amargas palavras, como se eu tivesse a mínima culpa. Todo seu ódio em me descontava. Era a vida miserável e buscando um jeito de achar uma saída. Juntei dinheiro e me dei de presente algo que me desse um sentido de vida. Vem de sufoca, entre socos e chutes você nunca me respondia. Silenciosa, mas era a única coisa que me fazia companhia. A rosa azul crescida no fundo do abismo, e aprendeu a lidar com seus próprios espinhos. Mas é muito mais fácil seu alvo que estão caçando. Preciso de um zero pra causar um impacto no campo. Sou uma falha, ecoa na minha mente o que meus pais diziam. Os olhos mágicos, mas solitários, não enxergam pra onde ir. Mas você perguntou se eu acreditava
magia. Olha o que impossível se tornou. De peça em peça, conhecer a rosa azul. De passo em passo, pra que ele marque mais um. É um show. Sinais e Kaiser estão no campo, você verá o que impossível se tornou. Eu fiz do bastarde meu império. É aquilo, eu gosto muito do Kaiser e o Ness, de certa forma ter essa parte toda com o Kaiser, do porquê que ele realmente é esse puxa-saco tremendo e toda a parada. Eu quero muito ver eles de novo, mas eu não sei, é aquilo, eu tenho medo de para onde é que o Blue Lock vai a seguir, por causa que normalmente obras que tendem a ficar muito no destaque tendem depois a perder um pouco o brilho conforme elas vão chegando mais e mais perto do final. Eu acho que Blue Lock de certa forma, não digo que começou com isso, mas um pouquinho de certa forma, que eu quero ver um pouco que é aquilo. Eu acho que como todos os personagens secundários do Blue Lock, que são aqueles que estão tipo um nível de importância abaixo do Izagi ou do Nagi neste momento, vamos dizer assim, eles ainda têm o desenvolvimento que eu gostaria que eles tivessem. Acho que o Izagi especificamente está começando a ser um pouquinho mais desinteressante. Mas vamos ver como é que o autor ou a autora vai deixar, que não sei se é um autor ou uma autora neste momento. Esmaguei oponentes como insetos. Integrarão a gente num projeto Lock, sejam bem-vindos ao inferno. Achei tão lindo, é sério, aquele show de circo que eu vi na televisão. Mas agora falando sério, aqui vocês são servos. Se o Kaiser pede a bola, você toca e acompanha a perfeição. Mas todo mundo que tentou ir contra mim foi esmagado. Mas por que esse palhaço sempre levanta de novo? Kaiser se machuca sempre que está sendo pressionado. Pra relembrar do passado, ele fere seu próprio corpo. Esse é o segundo jogo, segue, marca primeiro. Cria um chute poderoso. Isso é uma parte do Kaiser que eu não tinha reparado. Mas de maneira... Isso é uma parte do Kaiser porque, obviamente, eu ainda não vi. Muita da coisa que eu acompanhei do Blue Lock como um todo foi a partir das músicas, que eu vi a terceira e a quarta partida. Eu vi até a segunda da Liga Não Egoísta. E daí o terceiro para a frente eu não vi, eu só vi a partir de música. Mas é por causa que também não me trouxe ainda o hype que eu queria para realmente ir lá e assistir. Por mais que tem muita música boa dessas partidas, meio que o Izagi nelas não me agrada tanto a forma como é tratado, tá ligado? Então eu acabei ainda não indo ver porque não tive o interesse, de certa forma. Mas essa parte do ser o meu mano Ness reparar isso no Kaiser faz sentido pelo o fator de que se ele está sendo pressionado durante uma partida, ele mesmo de certa forma se fere como se fosse uma parada para relembrar que eu não quero voltar para lá. Lembra o sentimento que tiveste, tu não podes ter esse sentimento de novo. E eu acho interessante o fato de ser o Ness quem repara, se realmente tem isso. Curioso. Mas por que esse palhaço sempre levanta de novo? Kaiser se machuca sempre que está sendo pressionado. Pra relembrar do passado, ele fere seu próprio corpo. Esse é o segundo jogo, segue, marca primeiro. Cria um chute poderoso, mas ainda tá imperfeito. Kaiser não tenta ajudar, mas pouco você não dominou. Que merda de toque no passo, posta. Droga, o Kaiser errou. Seu merda, seu lixo, seu poça, fracasso, história, o mundo tá olhando. Ele tá soltando, o que eu faço agora? O império do Kaiser tá desmoronando. Essa sensação, esse aperto no peito, minha respiração, eu tô com medo. A minha voz não alcança o seu coração. Uma coisa que também acho que acaba fazendo coisa. Muita gente já coloca o Izagi como acima do Kaiser, mas eu acho que uma das coisas que também acaba impactando muito, eu não sei o quanto é que o autor coloca isso no mangá ou na obra, mas uma coisa que também acaba impactando muito, principalmente em jogadoras, é a mentalidade em campo, de certa forma, né? Por exemplo, eu acho que o Kaiser na primeira partida, ele é o Kaiser perfeito. Na segunda partida, ele estava zoando, aí ele acabou um pouquinho mais, tipo... Pô, ele tomou um esporro ali do Noah, e tá, aí ele já abaixa um pouquinho a bola Kaiser, tá ligado? Aí na terceira partida, ele teve a parada de ficar o tempo todo com o Lorenzo na cola dele.
o que acabou irritando ele e fazendo com que ele perdesse a compostura durante o jogo e literalmente não jogasse tão bem quanto ele joga normalmente. E aí quando vamos para o quarto jogo, que é o jogo que em teoria o Kaiser desenvolve um novo chute e tudo mais, o Kaiser já não está bem da cabeça, tipo, ele já não está a jogar que nem ele jogava na primeira partida, eu diria. Tipo, o Kaiser já não está a ser o jogador perfeito, de certa forma, ele já não está a ser o rei, porque ele está com aquele peso de que tipo, eu sou um lixo, eu perdi para o Izagi, ele fica martelando isso na cabeça uma e outra vez, e ele não necessariamente está com a mente no jogo, tá ligado? Eu acho que isso acaba meio que impactando muito a performance dele em relação a comparativamente com o Izagi também, né? De certa forma. Enquanto que o Izagi, ele adapta-se muito bem à partida, o Kaiser ele tem esse ego frágil que ele vai se quebrando e ele vai diminuindo a capacidade do Kaiser ao longo do tempo. Até que ele se reinventa de novo e volta a jogar novamente bem, de certa forma, né? Não quero voltar a dormir naquele chão. Se eu tiver que destruir esse império só pra começar de novo, eu recomeço de novo do zero. Então não fica de olho, chamar esse chute de algo impossível. Por favor, toque isso aqui. A rosa no pescoço é um lembrete pra todos. Nada é impossível pra mim. Ele conseguiu. Eu acho maneiro que também esse chute que ele dá na última partida, eu acho interessante o fator de que não é o Ness que passa para ele nesse chute para ele fazer isso, e sim o outro membro da equipa deles, que simplesmente olhou o Kaiser e viu, acho que dá. E quando é o Ness que faz a evolução, o Kaiser não acredita. De certa forma, é foda. A bola para no pé do imperador. Até espero empaque tudo gol. É um show De magia, olha o que impossível se tornou. de peça em peça, conhecer a rosa azul. De passo em passo, pra que ele marque mais um. É um show. Sinais e Kaiser estão no campo, você verá o que impossível se tornou. Eu sabia que ia conseguir. Ness, obrigado por tudo. Kaiser, Valeu por estar ao meu lado, por ter me ajudado a vencer o mundo. Você que tornou isso possível, então só uma vez me deixa agradecer. mas por que você tá falando isso? É que nessa eu não preciso mais de você. Procura do rei. Eu jogo melhor no desconforto, sem ajuda dos outros. Então te mostrarei que eu posso ser útil de novo. Só preciso de uma chance nesse jogo. Últimos minutos, a bola cai no meu pé. Kaiser, eu só preciso de um pouco da sua fé. Então acredita em mim, da mesma forma que eu acreditei. A rota da bola parando isso aqui. Não, 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 não. Nessa o que cê fez? Derrotado de joelhos, tudo o que eu conquistei foi roubado por um palhaço. Eu perdi tudo mais uma vez. Me fala por que você ainda tá me seguindo? Será que ainda não vê que eu não passo lixo? Loganess, me deixa em paz. Não me siga mais, não me siga mais. Eu sou um monte de merda, então Ness, me deixa em paz. Cê não é um merda, nenhum de nós somos. Porque cê não enxerga que também é humano. Ainda vou seguir você, pois o meu ego me fala pra eu fazer um feitiço e juntar os cacos da sua alma. Mano, eu acho isso muito lindo por parte do Ness. Toda a coisa entre esses dois, porque o Ness realmente ele só... o Kaiser tipo assim, o Kaiser ele é o meu personagem preferido pela história dele, o impacto que ele tem como, vamos dizer assim, antagonista principal deste arco em relação ao Izagi, por mais que os caras estejam literalmente na mesma equipa, mas vamos ignorar o fator de que o antagonista principal do arco está na mesma equipa com o desgraçado. Onde, de certa forma, o Kaiser ele pega muito esse fator de ser o vilão debochado, ser o cara que vai rir do sonho do protagonista a todo momento e tentar provar para o protagonista que ele não é nada, ao mesmo tempo que o protagonista vai se reerguer e erguer de novo até conseguir derrubar esse pilar por completo, né? Que é o Kaiser. E daí eu gosto muito da relação dele com o Ness, porque o Ness, por mais que o Ness seja um paga-pau tremendo do Kaiser,
de certa forma, e ele é muito chato de começo. Quando tu vês a história do NES, pelo menos que eu conheci, é muito lindo esse fator de que o NES só realmente tem essa parada toda pelo Kaiser, porque foi o Kaiser que trouxe o NES para esse mundo. Foi o Kaiser que deu a esperança ao NES de que o que tu tens o que tu achas que é impossível, a magia que tu tanto procuras, ela é possível dentro deste campo. Basta tu me seguires. E aí tem toda essa relação entre os dois que eu acho maravilhosa. E daí eu acho um pouquinho triste pelo NES, mas eu quero muito que tenham mais envolvimento para a frente, porque de certa forma na última partida o NES ele evolui e teria dado certo se o Kaiser confiasse o NES. O foda é que o Kaiser novamente ele estava jogando sozinho naquele ponto e ele não confia no NES. Que é o ponto que difere, que principalmente mais difere o Kaiser do Izagi nesta partida. Enquanto que o Kaiser ele é mais fisicamente capaz, ele tem mais armas do que o Izagi para marcar um golo, para fazer o gol. Ele tem mais armas para isso. E o ponto é que o Kaiser ele é muito um jogador solo quando se trata de avançar em frente. Ele fica muito mais nesse ponto de tentar fazer as coisas sozinho. Enquanto que isso, o Izagi ele é muito mais um analista de campo. Por mais que ele não tenha muitas armas, ele tenta usar o campo inteiro ao favor dele, mesmo que às vezes seja alguém que não esteja tanto a favor dele. Por exemplo, o fator de que o Izagi conseguiu marcar o gol porque simplesmente o Kaiser estava não confiando em ninguém e o NES estava confiando que o Kaiser iria confiar nele. Aí o Izagi previu isso e estava no lugar certo. É foda, por causa que o NES queria realmente que o Kaiser estivesse lá. Mas, bom, a próxima vez o Kaiser vai estar, eu confio. Vamos nessa, eu gosto dos dois, mano. É uma relação que, por mais que às vezes seja um pouquinho tóxica, eu quero ver como é que ela vai acabar no futuro. E é isso aí. Eu também gostei que a maior parte das frases aqui no final foi muita referência a outras músicas, se eu não me engano. Foi a do Bastardo do Marquinhos? Eu não lembro se foi do Bastardo do Marquinhos ou se foi alguma do Onirap. Eu acho que foi a do Onirap, mas eu não tinha certeza, teria que rever. Se foi a do Bastardo do Marquinhos ou se foi a do Onirap do especial dele, que tem essa partezinha. Mas, a música é maneira, eu não sei se eu vou rever muitas vezes ou não, porque é uma música de 5 minutos e 40, eu não sei. Mas, provavelmente vou rever muitas outras canais de react que defendem a música, provavelmente vão acabar vendo ou não. Bom, dito isso, obrigado a quem acompanhou até aqui, inscreva-se no canal que não for inscrito, ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal que eu posto 2 vídeos por dia, deixem um like, compartilhem para ajudar este canal a chegar a mais pessoas, deixem nos comentários as vossas opiniões em relação à música, o que é que acharam da música como um todo, o que é que acham da relação entre Kaiser e NES como um todo, acham que ela é maneira ou tem alguns problemas com ela sim ou não? Deixem nos comentários as vossas opiniões. Na descrição vai ter o vídeo original e o canal do meu mano Shiny. Passem lá para dar o apoio e ajudar o Shiny a fazer mais e mais conteúdo e mais músicas para trazer para nós, para eu poder fazer o react depois e fazer um ciclo de conteúdo onde em algum momento eu vou estar ganhando. Eu confio. E quem puder também, na descrição vai ter o meu canal de lives. Realmente agradeceria quem pudesse ir lá, dar uma chance de ver as lives do canal e também se inscrever no canal para ajudar a chegarmos a 500 inscritos. Realmente muito obrigado a quem viu até aqui ao final. E nos vemos em outro react, outro vídeo, ou então outra live. Fui!